Olá, meninos. A última atividade que vocês vão estar fazendo em língua portuguesa desse terceiro bimestre é um texto que exatamente fala sobre as mulheres, os preconceitos, as agressões que as mulheres sofrem. É um texto dissertativo argumentativo, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso para você interpretar. O que é dissertar? É explanar um tema e apresentar os diferentes pontos de vista a seu respeito, sem, no entanto, tomar partido. Você vai, disserta sobre aquele assunto, você fala sobre aquele assunto. Encontramos esse tipo de texto em matérias jornalísticas não opinativas, como reportagem e texto de divulgação científica. O que é argumentar? É mais do que apresentar um tema, posicionar-se criticamente diante dele. Quem argumenta não apenas explica as diferentes correntes de opinião sobre o assunto em tela, como manifesta clara preferência por uma delas. Além disso, tenta convencer o interlocutor de que seu posicionamento, ou seja, sua tese, é o mais correto e, para tanto, lança mão de argumentos. Vamos supor, você quer ir numa festa lá em Goiânia, né, numa boate em Goiânia, e o seu pai não quer deixar você ir. Aí você vai argumentar com seu pai, arrumar posicionamentos, estratégias para explicar a ele, né, o motivo pelo qual você quer ir, que não haverá perigo, né, que você é jovem, quer passear, os motivos que vão convencer o seu pai de deixar você a ir nessa festa. Então, argumentos é aquilo que o seu posicionamento. Então, numa dissertação, geralmente ela não é opinativa, né? O de jornal, de revista. Porém, entretanto, quando se faz uma dissertação argumentativa, já coloca a tese, né? O autor lança mão da sua opinião. O texto dissertativo argumentativo é aquele que expõe ideias e, ao mesmo tempo, tenta convencer o interlocutor da validade delas. Apresenta uma tese, que é a opinião central, sustentada por argumentos. É encontrado em inúmeros gêneros, como editoriais de jornais ou revistas, artigos de opinião, cartas argumentativas, seminários, etc. É também o mais solicitado em exames vestibulares. Características do texto argumentativo: defende-se um ponto de vista sobre determinado assunto. O ponto de vista é fundamentado com argumentos, estrutura básica, introdução, que é a ideia principal, desenvolvimento, argumentos, e conclusão, que é a confirmação da ideia principal. Linguagem de acordo com a variedade padrão. A variedade padrão culta é aquela que a gente vê nos livros, aprende no colégio. Não é essa que a gente usa no dia a dia. A que nós usamos no dia a dia é a coloquial. O autor coloca-se de modo pessoal, primeira pessoa, ou impessoal, terceira pessoa. Presença de palavras e expressões que introduzem opiniões pessoais ou impessoais. Se ele vai argumentar, então, muitas vezes utiliza. Bem, na dissertação argumentativa de vestibulares é um pouco diferente dessa de artigos de opinião, de jornais, ok? Porque geralmente não utiliza a primeira pessoa. Tipos de argumento: o argumento baseado no senso comum,
fundamenta-se em valores reconhecidamente partilhados pela maioria das pessoas na sociedade. Então, em artigos de revista, às vezes é aceitável o senso comum, porém uma redação dissertativa argumentativa de vestibular, por exemplo, você não pode estar lançando mão de senso comum, só senso de valor. O senso comum, por exemplo, fumar é prejudicial à saúde. Isso é senso comum, está na boca de todo mundo. Agora, quando fala, o Ministério da Saúde adverte que fumar pode causar câncer, né? Pode causar risco à vida. Então, com dados, com percentual, né, com estatística científica, aí já é senso de valor. Por exemplo, um senso comum é mulher no volante, perigo constante, né? Não é verdade. Isso é um senso comum, até idiota, né? Então, o argumento baseado em citação cita a opinião de uma autoridade no assunto em pauta. Então, quando você utiliza um argumento baseado em citação, citação é você citar um autor, um cientista, dados da NASA, por exemplo. Você está falando lá sobre alguma questão do, do, de outro planeta, né? Então, a citação é até uma autoridade no assunto em pauta. Você tem que estar bem embasado nessa citação. Argumento baseado em evidência apresenta fatos, dados estatísticos, pesquisas, informações científicas, exemplos reais ou hipotéticos, etc., que comprovem a tese. Argumento baseado em raciocínio lógico estabelece relações lógicas entre as ideias. Essas relações podem ser de causa e consequência, de analogia. Analogia é quando você faz a comparação, certo? De oposição e entre outros. Bom, os elementos do esquema argumentativo. Tem a argumentação, aí tem o ponto de vista, o tema, a tese, o argumento. Tudo isso forma a argumentação. Texto argumentativo é o texto em que defendemos uma ideia, opinião ou ponto de vista, uma tese, procurando, por todos os meios, fazer com que o nosso ouvinte leitor aceite-a, creia nela. Tese ou proposição é o que se diz sobre o assunto. É a ideia que defendemos necessariamente polêmica, pois a argumentação implica divergência de opinião. O argumento. A palavra argumento tem uma origem curiosa. Vem do latim argumentum, que tem o tema argo, cujo sentido primeiro é fazer brilhar, iluminar. A mesma raiz de argenteu, argúcia, arguto. Os argumentos de um texto são facilmente localizados. Identificada a tese, faz-se a pergunta por quê? O autor é contra a pena de morte. É a tese. Por quê? São os argumentos. Porque aí ele vai explicar porque ele é contra a pena de morte. Assim, podemos dizer que o argumento é a justificativa da tese. Ok? Bom, tema é o assunto abordado no texto. A ideia é ser defendida. Dependendo da proposta, podemos escolher diversos temas e títulos para o texto. Muitos estudantes, porém, confundem o título com o tema. Mas veja só, o título é uma vaga referência ao assunto abordado. Não é bordado, não. Bordado é você pegar e bordar um pano, né? É abordado. Normalmente colocado no início do texto. Exemplificando o tema. Suponha que a proposta para dissertar seja família.
O título poderia ser A Ditadura dos Filhos. E o tema poderia ser As famílias sofrem ultimamente com a ditadura dos filhos consumistas, que tudo pedem, movidos pela onda de consumismo propaganda pela televisão. De consumo propagada pela televisão. E os pais perdidos nas novas tendências educacionais permitem que os filhos mandem e desmandem na hora de comprar determinado produto. Então, isso aqui é um exemplo. O tema é o assunto abordado, quer dizer, a ideia é ser defendida, certo? Aí o título você vai escolher. Geralmente é melhor você escolher o título depois que você terminar de escrever. Porém, nós não estamos trabalhando aqui uma redação, tá? Eu estou só trabalhando assim um pouco do tema argumentativo por causa do tema do texto que vocês vão estar fazendo. O ponto de vista é a ideia que o produtor do texto defende. Só existe argumentação porque há possibilidade de discordância. Assim, há alguém para ser convencido, justificando o trabalho de uma argumentação para defender de modo convincente determinado ponto de vista. Não há imparcialidade na dissertação argumentativa. Assim, o produtor do texto que não se posiciona, que fica em cima do muro, seja por insegurança ou por medo de desagradar a banca corretora ou mesmo seu professor, comete um grave erro. Se é uma dissertação argumentativa, precisa de haver uma argumentação. Dessa forma, o texto não há imparcialidade. O autor sempre tende, né, para defender ou opor ao que está sendo proposto. E aí ele defende o seu ponto de vista, né, a sua ideia. Nessa modalidade de dissertação, a maior parte do conteúdo deve destinar-se à apresentação de argumentos favoráveis à tese defendida. E só é possível mostrar argumentos contrários se esses forem seguidos de contra-argumentos mais fortes, capazes de derrubar a oposição. Bom, aí nós temos vários conectivos, né? Em contrapartida, vale ressaltar, tem vários. Então, como eu disse, nós não estamos trabalhando a dissertação, né? Que seria a redação. Nós estamos trabalhando um pouco o texto dissertativo, porque vocês vão estar fazendo essa interpretação, ok? Só para a gente dar uma lembradinha aí o que seria dissertar, argumentar, tese, ponto de vista, tema, ok?